Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência de hoje. Nós vamos debater sobre a entrega de dízimos. Uma semana passada, mais ou menos, recebemos uma ligação ao vivo de uma moça que falou o seguinte: olha, a minha igreja é uma igreja muito grande, muito próspera, uma igreja que tem luxo, cadeira acolchoada, ar-condicionado, granito e mármore. Olha, muitos empresários, é uma igreja muito próspera. Só que eu visitei a igreja da minha mãe, da minha família, era uma igreja pequenininha, estava com dificuldade. Então, o que eu resolvi fazer? Ao invés de entregar o dízimo na igreja que eu congrego, que é uma igreja muito rica, vou entregar na igreja da minha mãe, que é uma igreja que realmente precisa daquele valor financeiro. Então, em cima dessa temática, nós vamos estabelecer o nosso debate de hoje, falando, claro, sobre dízimos e ofertas, o que a Bíblia fala sobre a entrega do dízimo, como deve ser administrado, como deve ser feito. Também vamos do lado do membro. Pode ele fazer isso? Frequentar uma igreja e entregar o dízimo em outra? Ou bruto, líquido e várias outras questões de administração do dízimo nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode assistir conosco de qualquer lugar do mundo, na internet, além da televisão também. Acesse www.boasnovas.tv para você poder assistir no seu computador, celular ou no seu tablet. Para falar um pouco sobre tudo isso que nós vamos debater sobre dízimos e ofertas hoje, recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camurim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França. Pastor Daniel, bem-vindo ao Antenados na Geral. Legal estar aqui com você mais uma vez, André. A primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: sou dizimista, graças a Deus. Mandar um beijo para minha esposa e dizer para minha igreja que eu acho que vai ser bem proveitoso, e para todos que estiverem assistindo, bem proveitoso para a gente estar tirando algumas dúvidas, e algumas mentiras que se falam a respeito de dízimo, a respeito de trabalho, de desenvolvimento de igrejas, Eu acho que é bacana, vai ser bem proveitoso hoje. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da igreja Assembleia de Deus, ele também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados. Prazer meu, André, estar aqui com você, com nossos queridos debatedores, com nossos telespectadores para falar desse tema tão interessante para o Reino de Deus. Também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus em, deixa eu ver se eu acerto aqui, Guaci, seria isso, Guaçuí, eu estou lendo muito errado, Guaçuí no Espírito Santo, pastor José Marcos. Pastor, me perdoe falar errado aí, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer muito grande, eu quero agradecer o convite, a oportunidade e tenho certeza que esse tema é de muita relevância para todos nós, principalmente os dizimistas. Olha só, vamos falar você que é dizimista, Deus está prosperando. E vem aqui, e quando uma pessoa não é crente, talvez nem frequenta a igreja, mas algumas pessoas têm isso como regra de vida, entregam um dízimo na igreja da mãe ou do pai, Deus prospera, mesmo a pessoa não frequentando a igreja, não querendo nada com Deus, mas ela é fiel nos dízimos. Não vou falar oferta, mas pelo menos os dízimos. Será que a vida financeira dessa pessoa também será abençoada? Vamos debater sobre tudo isso hoje no Antenados. Você pode participar conosco. Durante o programa, aqui embaixo vamos colocar o contato para você interagir, mandar uma pergunta, alguma curiosidade, para tirar essa dúvida que você tem sobre o nosso tema de hoje. Deixa eu começar com uma pergunta até interessante que uma pessoa fez na internet. E claro, eu já sei a resposta, a maioria, mas é interessante. O que levou essa pessoa a fazer essa seguinte pergunta, e é uma pergunta simples e rápida: pastor deve entregar dízimo? Foi muito bom o pastor Daniel falar aqui no início essa questão. Olha, eu sou dizimista, mas às vezes você tem essa ideia mesmo, tá? Oferta. A pessoa que está com oferta, às vezes, não sobe no púlpito para recolher, às vezes, da liderança do membro. Isso, às vezes, traz essa pergunta: pastor deve entregar o dízimo, como se ele estivesse isento, porque ele é o líder da igreja? Somos exemplo dos fiéis, Eu sou o primeiro, quando não, algum fominha vai na minha frente e coloca, porque à medida que eu vou fazendo o momento de ofertório e dízimo na minha igreja, eu já estou com o meu envelope na mão, desço as escadas e coloco ao gasofilácio, Enfim, às vezes acontece de alguém correr na minha frente, mas via de regra eu sou o primeiro. Deve sim, nós somos, devolvemos ao Senhor parte de tudo aquilo que o Senhor nos entrega, nos dá. Então eu acho que tem que ser sim. E se algum outro pastor não pratica, não é dizimista, ele está dando um péssimo testemunho e diga você, está errado, Está errado. Aí já está respondido. Eu acho que isso aí não tem mais o que corroborar, porque acho que é mais que notório que todas as pessoas, e pastores e líderes, fazem, ou pelo menos deveriam entregar dízimos e ofertas, principalmente, e aí eu falo com alguns pastores que até entregam, e às vezes não fazem isso no culto, porque vive na igreja, está lá na coisa, chega às vezes, já deixa na tesouraria. É interessante, pastores, você fazer isso no culto, na frente das pessoas, embora
Claro que pode parecer paradoxo aquela questão de eu vou entregar na frente para todo mundo ver que estou entregando muito dinheiro, não é isso. Mas quando você faz no momento que acaba refletindo um bom exemplo para as pessoas, é interessante fazer desse jeito, senão levanta dúvidas que nem essa de pessoas que imaginam que pastores não entregam nem dízimos e nem ofertas. Deixa eu ir lá agora para a pergunta principal do programa, que foi que de fato levantou um pouco esse debate, quando uma moça ligou e eu expliquei aqui, ela falou, olha, minha igreja é uma igreja muito próspera, muitas pessoas prósperas vão nela, ela é rica, você olha, a estrutura é muito boa, e ao visitar a igreja de um familiar, de uma pessoa, eu vi que era muito pobrezinha, estava com dificuldade financeira, então eu preferi entregar meu dízimo naquela igreja, embora nunca frequentasse ela, porque eu acho que vai fazer mais diferença naquela igreja. Eu não vou falar de pecado ou não, porque acho que talvez não se enquadrem em questão de ser pecado, ou certo ou errado, mas vamos lá, primeiro numa visão pastoral, depois eu vou tentar imaginar como é que Deus vê isso. Se Deus fala, não, está errado. Mas, eclesiasticamente falando, pastor Rubens, como é que você entende uma ação dessa? Uma pessoa que frequenta uma igreja muito próspera, que talvez, segundo ela, fala que não precisa, né, de tanto que já tem lá, e ela prefere entregar numa que fará mais diferença. André, se uma pessoa acha que ela precisa dizimar em outra igreja, que ela precisa colaborar em outra igreja, é importante que ela saiba que a coisa mais importante que ela vai fazer lá na outra igreja é a presença dela para ajudar aquele trabalho. O conselho que eu daria a essa irmã não é dizimar naquela igreja, querida, mas ir para aquela igreja, porque ali o que tem de mais importante, que é o trabalho dela, a presença dela, o esforço dela de desenvolver os trabalhos da igreja, irá certamente reforçar aquele trabalho que ela entende que está, vamos dizer assim, fraquinho, ou carente, vamos dizer assim, de reforço. Então, o que acontece? Uma pessoa que quer dizimar numa igreja e frequentar outra, a impressão que dá é que ela está querendo aproveitar o que tem de bom numa igreja, o que dá conforto para ela, o que dá alegria para ela e ser generosa, vamos dizer assim, aos olhos da sua consciência, sendo legal. Olha, eu estou nessa igreja, mas eu vou... filantropia para aquela eu vou eliminar meu sentimento de culpa de não procurar uma igreja menor que eu possa ajudar, dando um dízimo ali. Eu acho que as pessoas têm que resolver muito bem o que quer de suas vidas. E, por exemplo, se alguém quer dar parte do dízimo, dar oferta, ou tem várias fontes de renda, quer dar em uma outra igreja, eu não sou contra, não. Agora, eu sou a favor que esta pessoa, caso queira fazer isso, que ela converse com o pastor da sua igreja. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu quero muito ficar aqui, nessa igreja que ela é muito bem sucedida, tal. Eu sei que nós temos nossos esforços para resolver as questões, mas eu gostaria muito de colaborar na igreja da minha mãe em alguma coisa. O senhor concorda de eu dar parte do meu dízimo lá, parte da minha oferta? Se o pastor concordar, eu não vejo problema algum. É como se a igreja bem estruturada estivesse doando esses recursos. Agora, isso de uma forma muito sistemática, não, eu vou na igreja que me dá mais conforto, com a igreja que dá muito conforto, que tem ar-condicionado, que tem cadeiras acolchoadas, que tem uma banda bonita, que tem um aparato muito grande, que tem programa de televisão. Essas igrejas têm custos elevados também. Então, quer dizer, não adianta eu querer aproveitar o que tem de bom numa igreja e querer, não, vou ser legal para dar o dinheiro, o dízimo e a oferta em outra igreja. Então, eu acho que as coisas têm que ser muito claras. Quer fazer isso? Tudo bem, isso é uma questão individual. Agora, é bom que converse com o pastor da igreja, porque é um gesto de falar, poxa, pastor, eu gosto de estar aqui com o senhor, mas eu gostaria de ajudar aquela igreja. O senhor concorda com isso? Porque se o pastor concordar e tiver tudo feito num ambiente sadio, eu não vejo problema algum. Havendo concordância, é como se aquela própria igreja mais bem-sucedida estivesse doando para outra. Agora, temos que ter muito cuidado com relação a temas dessa natureza, senão os pastores vão perder o controle das administrações das igrejas, e é bom que nós saibamos o seguinte, a obra é de Deus, mas a administração é humana, porque Deus comissiona. Quem paga as contas não são anjos, é um pastor que administra. Quem compra os bancos, quem administra todos os problemas relacionados a finanças da igreja é o pastor. Então, é importante que as pessoas saibam que o pastor tem que ter algum controle, sim, das finanças, para que ele possa sanear as contas. Do contrário, a igreja poderá ser uma instituição sem controle de suas finanças, portanto, sem credibilidade, inclusive no mercado, para comprar qualquer coisa que precise. E a previsão orçamentária da igreja é feita em cima dos dízimos. As ofertas são oscilantes, né? Ela um dia tem, um dia não tem, é um visitante que foi, é uma bênção que o irmão recebeu, e aí ele vai dar uma oferta e tal. Os dízimos, que em cima dos dízimos são feita a previsão orçamentária. Eu só queria aproveitar a fala do pastor e dizer o seguinte, um pouco mais além, não discordando em nada,
ele colocou muito bem, mas que pode até não ser o caso desta irmã, mas saber qual é a razão por trás da vontade. Realmente é só porque a outra igreja é realmente um pouco mais humilde, ou só que a minha igreja é muito rica, ou pode ser que eu não esteja concordando com algumas coisas e as pessoas têm mania de querer manipular através dos seus dízimos, né? Ou de represar o dízimo. Não, eu estou depositando o meu dízimo em determinada conta até que tudo se resolva, porque eu não vou entregar o dízimo, porque eu não concordo com a visão do pastor. E aí entra num ato de rebeldia. Entrar em contato com o pastor, conversar sobre a necessidade, talvez até, pastor, vamos adotar aquela igreja por um determinado tempo, aquela igreja não tem ar-condicionado, vamos doar, já que a minha igreja é tão rica, ou então eu entrego o meu dízimo naturalmente na minha igreja, o que não seria ilegal, vamos dizer assim, talvez não fosse ético, né? Não seria ilegal, mas eu vou doar parte das minhas ofertas, eu vou ofertar naquela igreja sem mexer no meu dízimo. Eu acho que o dízimo tem que ser entregue na igreja onde a pessoa congrega. Entrar em contato com o pastor não tem autoridade de polícia para dizer o seguinte: se você entregar em outra igreja, você está preso, ou eu vou te excluir. Acharia um absurdo isso. É claro que o pastor vai dizer o seguinte: querido, se Deus está botando no teu coração, amém. Agora é Deus que está botando no coração, ou aquela pessoa está se sentindo motivada, talvez por um sentimento de rebeldia, eu não concordo com isso, porque isso aqui é muito assim e tal, agora então eu vou direcionar para lá. Melhor fazer como o pastor falou: ore a Deus, vá para esta igreja. Eu quero só voltar aqui o texto de Mateus 23, 23, que chegaram para Jesus e falaram: dou o dízimo disso, daquilo. Jesus, ele vai repreender aqueles homens e dizer o seguinte: olha só, vocês estão dando o dízimo, vocês estão cumprindo algumas áreas, mas estão deixando de cumprir outras, né? Então, não entrega só o seu dízimo, vai para lá, abençoa a vida desse outro pastor, dessa família, desse trabalho que está acontecendo. E tomar cuidado para você não entrar em cair em rebeldia. Eu só gostaria de fazer aqui uma pequena expressão sobre dízimo. Esse diálogo aqui é muito importante. Eu acredito que tem muitos ouvintes, pessoas, telespectadores que estão ouvindo e alguns estão inseridos nesse texto. Sim. Não, isso está acontecendo comigo. Isso já aconteceu comigo. E alguns têm até vontade de fazer isso. Porque quando se fala em dízimo, está se falando em dinheiro mesmo, é dinheiro que está se falando. E a igreja, ela é sustentada pelos dízimos, pelas ofertas. E o que é que acontece? Nós, como pastores, o primeiro ponto que devemos ter em mente é que o exemplo parte de nós na administração. Se alguém está usando o dízimo em outra igreja, é porque não está havendo subsídio fundamental na sua para dizimar com alegria, com gosto, com prazer. É uma questão de satisfação. Dizimar com a consciência tranquila, dizimar sabendo que aquele dinheiro está sendo implantado na obra de Deus, porque Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E tudo isso está sendo levado por quê? Dízimo tem sido levado para comprar sítio, comprar fazenda, comprar chácara, para comprar terreno, para fazer kitnet de aluguel. Jatinho. Vamos fazer o seguinte, verdade... Vamos para um rápido break, depois a gente volta para falar um pouco sobre isso, que o pastor Marcos já pegou e desceu a cajadada aqui mesmo. Já veio com o pé no peito, já vai dar uma voadora. Deixa eu falar uma coisa, vai ser interessante a gente falar isso aqui, porque eu gostei também de uma palavra interessante do pastor Daniel, quando ele falou o seguinte: muitas pessoas, quando às vezes não concordam com a administração financeira, elas seguram o dízimo, e eu concordo às vezes que deva fazer, eu não sei, cada um tem a sua razão para fazer o que acha. Porém, existe um mal muito grande, um erro às vezes nessa interpretação, porque se o pastor não faz uma má administração financeira, mas ele escolhe reverter as finanças da igreja para algum setor da igreja que aquela pessoa também não concorda, por exemplo, tem que melhorar a estrutura e botar ar-condicionado na igreja. Não, a gente vai investir em missões. Aí aquela pessoa fala: poxa, ele não vai investir em ar-condicionado, vai gastar o meu dinheiro com missão que eu não quero, eu quero ar-condicionado, então eu não vou dar dízimo.
Isso pode se enquadrar em rebeldia? Isso é pecado quando uma pessoa faz isso? Ao contrário, a gente vai entrar ainda, enfim, pegar aquilo para enriquecimento próprio ou qualquer outra situação. Mas mesmo assim, até nessas condições, a pessoa não entregando, porque ela entrega para quem? Ela entrega, o pastor entrega para Deus. E aí não é se o pastor usa isso de maneira errada, se é Deus com o pastor ou sou eu? De quem é a culpa nisso? Então se eu segurar, mesmo vendo o erro disso, eu estou errando? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Tem cajado aqui também. Segundo bloco do Antenados na geral. É cajado aqui hoje para tudo que é lado. Você pode participar conosco durante o programa. Aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir conosco. Eu levantei duas perguntas parecidas, mas totalmente distintas no último bloco. Eu vou começar pela primeira. A primeira é a seguinte, pastor Rubens e pastores aqui. Vamos imaginar um cenário, e acho que foi levantado pelo pastor Daniel isso, um cenário onde uma pessoa está na igreja e ele entrega o dízimo e não há má administração financeira, pelo contrário, é uma boa administração, mas essa finança é realocada em um setor que aquele dizimista não esperava que fosse. Então, às vezes, a gente é muito assim, às vezes, principalmente quem dá dízimo alto, acha que pode mandar nas vontades e no direcionamento da visão do pastor. Então, ele acha que vai entregar o dízimo, chega, ó, pastor, estou dando meu dízimo aqui. E ele já fala para que, às vezes, até bota no envelope, dízimo para compra de ar-condicionado da igreja. Aí quando bate no pastor, o pastor, não, a gente não vai investir em ar-condicionado, a gente vai investir para construir uma outra igreja em outro bairro. Ou vamos investir em missões. E aí aquele dizimista fala, poxa, ele não está administrando do jeito que eu acho que tem que administrar. Então ele segura isso. O senhor usou a palavra rebeldia. O senhor acredita que Deus vê isso como, de fato, rebeldia e chega a ser um pecado? A pessoa segurar porque acha que o pastor não está relocando onde ele quer que seja? Toda rebeldia é pecado, né? Rebeldia contra a liderança. A gente tem que entender o seguinte, a igreja tem pai, a igreja não é órfã. Né? O pastor não é o dono da igreja. O pastor foi alguém chamado por Deus para liderar as suas ovelhas. Em Ezequiel 34, a gente vê Deus chamando a atenção dos pastores e dizendo o seguinte, ai de ti, pastores, que destroem e dispersam as minhas ovelhas, engordando, inclusive, com a gordura das ovelhas, sem cuidar das ovelhas, sem tratar. Então, a função do pastor é tratar. O pastor, ele vai prestar conta do seu rebanho, do rebanho que o Senhor confiou a ele. E as ovelhas, elas precisam estar de acordo com a visão do seu pastor. Se a pessoa não concorda com aquela visão, porque ela acha que não é bíblica, ela tem todo o direito de pedir a bênção do seu pastor e ir para uma outra igreja. Agora, não tentar dominar a igreja ou tentar direcionar a igreja, né? E muito menos com os seus dízimos, que não é só com os dízimos que as pessoas tentam fazer isso. Nome de família, número de pessoas, mas também com dízimo. De represar o seu dízimo ou simplesmente deixar de dar, ou então abençoar um outro ministério para não dar, achando que, eu não vou ficar com sentimento de culpa de represar o dízimo e vou entregar numa outra igreja porque esse pastor não é merecedor de que eu entregue o meu dízimo. Se o pastor não é merecedor de que você entregue o dízimo, se ele não é suficientemente bom e confiável para que ele cuide do seu dinheiro, ele também não é confiável para que cuide da vida espiritual, da sua vida, da sua família. Muito maior do que o meu dinheiro, esse pastor, ele está sendo um orientador espiritual para mim e para minha família. Então, eu preciso amar esse pastor, admirar esse pastor, confiar nesse pastor. Se isso não existe, eu peço a direção de Deus e vou para outro lugar. Agora, eu não tenho o direito de represar o meu dízimo. Eu tenho que devolver a Deus tudo aquilo que me foi dado. Quando o povo de Deus assumiu uma terra, a terra que foi prometida, eles comeram de plantações que eles não plantaram, de animais que eles não mantiveram ali, né? Então eles tiveram que dar o dízimo de tudo aquilo que eles receberam da mão do Senhor. O dízimo é isso. A obrigação é princípio bíblico, né, que o cristão entregue o seu dízimo. A administração da igreja compete, aí cada uma tem a sua. Nós somos, eu no meu caso, batista, eu resolvo toda a parte financeira de administração em assembleia, onde a gente presta conta de tudo e fazemos por votação. Via de regra, a direção do pastor é mantida, não é
que tem que ser assim, mas as pessoas concordam e amam esse pastor. O que eu não abro mão é da direção espiritual. Isso aí não tem negociação. A visão é Deus que está me dando, eu estou levando as ovelhas. Agora, a administração da igreja, estou dizendo da Batista. Agora, o que não pode é um irmão chegar diante de uma maioria que quer, ao invés de botar um ar-condicionado, comprar um terreno para abrir uma outra congregação, é dizer, eu não concordo com isso, por causa disso eu vou reter o meu dízimo. Eu acho rebeldia e é pecado, sim. Bem, quando ele retém o dízimo, por isso ele está cometendo 2 erros. De não dar o dízimo, porque se ele não se achasse na obrigação de dar, ele não estaria retendo. Percebeu? Quando o cara está retendo, ele está dizendo, eu deveria dar, mas não vou dar. Então ele está cometendo outro erro, rebeldia. Ou seja, o cara que só não dá o dízimo, ele comete um erro só. O que se rebela e retém, ele comete 2. Ou seja, ele está sendo mais errado ainda, portanto, vai ser certamente réu em 2 situações perante Deus. Agora, 2. Quando alguém fala assim, eu não confio no administrador público, ele retém o imposto? Não, né? Pois é. E por que quer fazer isso na igreja? Sabe por quê? Né? Porque a relação dele com o administrador público é diferente. A relação dele com o fisco é uma e a relação do administrador com o fisco é outra. Então, o que acontece? A relação de dizimar ou de ofertar é com Deus, não com o pastor. E a relação de administrar o recurso é com Deus, não com você. E eu vou citar um outro exemplo aqui da administração pública para o pessoal ver que nós fazemos uma coisa com relação às questões humanas e queremos fazer diferente com relação a Deus. Existem 3 tipos de Código Tributário Nacional: os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Vou falar das contribuições de melhorias é quando há uma obra que valoriza a sua área e você pode ser cobrado uma contribuição de melhoria por causa disso. 2. A área do seu imóvel, por exemplo. 2. As taxas são em relação a serviços divisíveis que a administração pública fornece para você. Serviço, por exemplo, corpo de bombeiro, você paga taxa de incêndio. E os impostos? Eu quero falar dos impostos porque a relação, geralmente, da contribuição é mais ligada aos impostos. Os impostos é o seguinte, parecido, né? É o seguinte, o Código Tributário diz que você contribui, que você é obrigado a pagar, mas não existe uma contraprestação específica. Você não pode falar assim, eu paguei o imposto, mas eu quero que o meu imposto seja usado no posto de saúde perto da minha casa aqui, ou asfalte a minha rua. Você não pode exigir do administrador uma contraprestação específica. Ele vai decidir, com base nos parâmetros que ele tem, do melhor uso daquele dinheiro. O que a população espera é o melhor uso, não que atenda todas as necessidades, porque o dinheiro sempre é restrito. Então, na igreja é a mesma coisa. Você dá o dízimo e as ofertas, e esses recursos são administrados da melhor forma possível, de acordo com o padrão da administração da igreja. Se na sua igreja as pessoas estão usando mal esses recursos e você não concorda, ou você vai lá e diga isso para o pastor de uma forma leal, de uma forma honesta, apresente para ele suas sugestões para a direção da igreja, diga para ele, faça um projeto entregue na mão dele, faça isso com delicadeza e não expondo publicamente. Sim. Tá certo? Ainda assim, você não concorda, você vai procurar uma igreja que você acha que deva ser usada, que o dízimo é usado da forma que você entende que deve ser. Porque as pessoas, às vezes, querem ficar dizendo para os pastores o que eles devem fazer, mas eles não querem, por exemplo, escolher uma igreja que esteja realmente precisando daqueles recursos de uma maneira muito mais urgente, como, por exemplo, em cima de um morro ou num lugar, numa periferia, e querem ficar brigando com o pastor. Meu Deus, quando você está brigando com o pastor, cuidado para não incidir naquele pecado de feitiçaria que Deus falou lá no livro de Samuel, que é o pecado de rebelião. A rebelião para Deus é como se fosse feitiçaria, é como feitiçaria. Então, quer dizer, ficar brigando por causa disso, é melhor que as pessoas escolham seus caminhos, parem de criar problemas para a igreja, que se nós não formos soluções nas organizações que nós somos membros, inclusive na igreja, é melhor que nós saiamos dela, porque vamos ter problemas. Se Deus designou alguém para dirigir, essa pessoa tem responsabilidade com Deus, e não pense que Deus é um inerte, que Deus é um incompetente, que Deus é uma pessoa que precisa que você dê tapa em alguém, arranque a orelha de alguém, porque ele não consegue se defender. A Bíblia diz, e foi Jesus que falou, que a vara que não der fruto, ele corta. Essa vara pode ser eu ou pode ser um pastor qualquer, que eventualmente não esteja dando fruto na direção da igreja. Será ele que vai cortar, e eu não posso usar a minha espada, como Pedro usou a dele, para cortar a vara que só Deus pode cortar. Não queiramos tomar o lugar de Deus, vamos tomar o nosso lugar, na nossa insignificância de pecadores, moribundos, carentes da graça de Deus, e dentro daquilo que Deus nos deu como comissão para fazer, nós fazemos, e não querer sublevar ou insubordinar aos pastores, que eventualmente estejam se esforçando para fazer a coisa certa, porque se
ele estiver fazendo a coisa errada, e eu sou contra quem faz a coisa errada, sou contra a má administração de recursos na igreja, mas se estiver fazendo, Deus irá cobrar dele, porque Deus sabe exatamente o que precisa fazer para mudar os rumos da obra dele. São vários itens que levam a pessoa a não dizimar. O membro está na igreja, ele 1 ano, 2 anos, 3 anos dizimando. A parede nunca é embolsada. O chão vermelhão rachado nunca recebe um piso. E o membro está ali dizimando. Crente não é bobo. E dizimista, Pastor, às vezes existe má administração, eu já acabei de falar aqui que existe. Às vezes o piso não está sendo trocado, o embolso da parede não está sendo trocado, mas o missionário está lá em Guiné-Bissau. Está lá nos países mais pobres do mundo. Burkina Faso, por exemplo, às vezes o dinheiro do dízimo só dá para pagar a conta de luz. Com exceção. Agora, com exceção. O senhor está falando aí de alguma igreja que leva um curso missionário, que não são todas. Aliás, missão quase não se fala mais em igreja. Em dízimo se fala em oferta. Olha, o trabalho da igreja, o principal deles é missões. Não é o trabalho da igreja, não, é o trabalho nosso individualmente. O pastor lembrou bem da importância. Eu não estou dizendo que não se fala, estou dizendo que é raridade. Se fala muito em oferta, em dinheiro, em dízimo. E pregação do evangelho fica de lado. Missões ficou em terceiro lugar. E tem que ser prioritário, realmente. Mas agora, a gente levantou, a gente vai para um break, depois a gente volta nisso, mas levantamos uma coisa que foi muito bem respondida no sentido de: você está numa igreja, entende que existe uma má administração, agora financeira de fato. Iniciamos com a pergunta de: não, o pastor está pegando a finança, administrando bem, mas está realocando para um setor que uma pessoa não concorda. A gente já falou que quando você represa, você está errando 2 vezes. E também tem as outras situações, que você vai numa igreja e entende que existe uma má administração financeira. Mesmo assim, você não tem nenhum tipo de respaldo para represar ou para deixar dizimar. No mínimo, foi aquilo que o pastor falou. Chegue de uma maneira honesta e leal com o seu pastor, exponha. Veja, olha, pastor, eu estou vendo isso, as pessoas estão falando, é melhor a gente tentar resolver isso ou talvez eu não continue aqui porque eu discordo disso. Mas nunca você falar: não vou entregar o dízimo porque está tendo má administração, quando você não tem nem competência para fazer isso, porque o dízimo nem é seu, é de Deus, e é Ele que corta a árvore, como disse o pastor. Depois a gente volta para falar ainda um pouco sobre isso e várias outras coisas de salário pastoral. A igreja tem que mostrar ali as planilhas de entradas financeiras, isso tem que estar disponível para a membresia. Existe até lei que respalda isso, de ter que se mostrar para as pessoas acompanharem o que entra e como isso é usado. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados na Geral, falando sobre dízimos e ofertas e administração financeira da igreja. Você pode participar conosco, mandando perguntas. Deixa eu vir para uma pergunta até que veio aqui da internet e foi colocada aqui no último bloco. Uma igreja, quando ela é formal, vamos dizer assim, todas devem ser, instituída, ou qualquer instituição religiosa, ela tem um estatuto, um regimento interno e por aí vai. Como é que a lei e as igrejas devem lidar com situações de transparência e demonstrativos de balanços financeiros de entradas e de saídas daquele valor? Isso, por lei, é obrigatório? As igrejas deveriam ter, talvez, uma secretaria sempre com isso em mãos, para quando o membro chegar: olha, quanto é que entrou mês passado e para onde isso foi revertido aqui na igreja? Existe alguma lei que obriga a igreja a fazer isso? André, depois de alguns sinistros financeiros internacionais que geraram grandes desdobramentos e prejuízos a muita gente, surgiu uma premência, e a legislação contábil internacional ela foi norteada para uma transparência, para a importância de uma transparência e obrigatoriedade, que hoje as instituições que têm dinheiro, ou seja, que administram dinheiro, que administram finanças, especialmente as empresas, elas são muito influenciadas por um sistema chamado Sarbanes-Oxley, que é SOX, quando você ouvir a palavra simplificada. E a normatização do IFRS, que é um órgão internacional de contabilidade, impõe práticas e procedimentos e orientações no sentido de dar a maior transparência possível
a parte contábil das empresas, para que os acionistas, para que a sociedade não seja enganada, inclusive para os governos também, para que os governos tenham condições de prestar contas, no termo em inglês chamado accountability, você prestar contas para a sociedade daquilo que você está fazendo, enfim, e tudo mais. Então, a transparência, não só nos entes públicos, como nos entes privados, está sendo muito prestigiada e obrigatória. Isso é, de uma maneira geral, a legislação, de um modo geral, contábil e da área de administração e finanças. Aí, tá, isso eu dei um apanhado geral para não pegar, porque isso é abrangente, abrange tudo. Agora, o que a lei de Deus fala sobre isso? Se a vossa lei, se os vossos atos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, quer dizer, a igreja tem que ser transparente, ela tem que ser clara na forma de como adquire os recursos, como usa. Agora, tem que ter o cuidado também, que tem muito esperto que quer usar da transparência para má fé. Isso tem também, que as pessoas, muita gente quer saber da transparência da administração pública para atacar o governo, ou pelo menos para alguém quer saber da transparência numa empresa para poder ver o flanco da empresa, enfim. Existe aquela pessoa que quer usar para o mal a transparência. Isso não quer dizer que as coisas não devam ser transparentes por causa dessas pessoas, mas alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, uma igreja que quer ser transparente demais e às vezes não toma os cuidados devidos, pode ser assaltada, pode ter seus membros ou seu tesoureiro, ele se refém de alguma coisa, pode haver uma atitude qualquer ruim, criado por alguém que esteja com uma intenção má com a igreja, com relação às finanças da igreja, com o patrimônio da igreja. Então, é importante que a transparência aconteça, mas todos os cuidados que cerquem as questões relacionadas à segurança das pessoas envolvidas, inclusive a segurança do nome da instituição também envolvida. Porque a transparência, a maioria das pessoas que exigem transparência de procedimentos, são pessoas de bem e querem o bem da instituição e querem apenas saber onde estão os seus recursos. Agora, alguns se aproveitam disso para fazer o mal. Então, transparência, sim, a máxima possível, mas com segurança e com prudência. É interessante, às vezes tem... Eu conheço igrejas que têm isso disponível na tesouraria, mas é bem colocado pelo pastor Rubens. Se chega alguma pessoa que nunca foi membro, deixa eu ver quanto é que foi o balancete, quanto é que entrou hoje aí, ou entrou mês passado. Tem que se ter alguns cuidados em liberar algumas informações. Salários. Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem visto até na internet tudo, o quanto tem de assalto, às vezes, em igrejas. Né? Salários. Assim. Tem pessoas que sabem que, às vezes, entra o recurso, o tesoureiro possivelmente vai levar para casa para depositar no banco, principalmente quando o ministério é menor, né? E aí o tesoureiro fica exposto. Então, proteger essas pessoas, as informações que, via de regra, são dadas diretamente aos membros. Mas só que você não pode, no meio de uma assembleia, pedir, queria que alguém que não fosse membro da igreja que se retirasse. Isso eu nunca vi. Eu acredito que né? Não é feito, né? Não sei nem se é legal ou ilegal, mas é deselegante, enfim. Então, proteger com relação a valor de salários, ao tesoureiro, quem é que deposita, quem é que não deposita. Eu acho que tem que tomar algumas... prudência, né? Simples, mas prudente. Pastor Daniel, você já teve, acho, uma vez conosco numa Antenados na Geral, que a gente vai abordar uma pergunta que foi feita, acho, naquele programa, que era da questão da igreja que recebe um dízimo de uma pessoa, quando o pastor, que é o líder da igreja, ele tem ciência, ele sabe de onde veio aquele dinheiro, que veio de uma procedência, às vezes, ilegal. A gente começou, tiveram alguns pastores até aqui que falaram, olha, André, a gente tem algumas igrejas dentro do campo que são no morro, e às vezes os próprios traficantes, ele chega lá do nada, chega 2 caminhões de terra, chega de tijolo, meio que eles doando para a igreja. Um pastor falou assim, olha, aconteceu uma vez comigo, falou assim, meu irmão, descarrega aí, vamos construir a igreja. Outro já falou, não, eu não aceitaria talvez uma oferta, um dízimo, sabendo que tem uma procedência ilegal ou que veio de uma pessoa que tem atos. Que muito do que ela faz são atos ilegais. Como é que você entende isso? O pastor tem, talvez, o direito de poder recusar o dízimo de uma pessoa? Olha só, a Bíblia fala que nós podemos recusar, sim, se aquilo ali for ilegal. Deuteronômio vai estar falando sobre isso. Mas entenda uma coisa, a oferta para Deus, se ela estiver maculada, se ela estiver com defeito,
Deus recusa aquela oferta. Deus recusou a oferta lá de Caim, porque não era uma oferta que estava o coração dele envolvido. Era uma oferta simplesmente para tentar enganar a Deus, embromar a Deus, entendeu? Causar um impacto externo se o coração já estava totalmente contaminado. Então, vou te dar 2 exemplos aqui que aconteceu na minha igreja. Eu fui pastor de uma igreja de comunidade no Rio das Pedras. E uma pessoa conhecida no meio, né? Não vou dizer um amigo pessoal, uma pessoa conhecida, fez uma oferta de um valor alto. Até então, ok, vai abençoar a igreja. Quando eu fiquei sabendo na televisão, vi através da televisão, não tinha conhecimento, que aquela pessoa era uma pessoa que estava envolvida com coisas ilegais. Não quero entrar em detalhes, porque possivelmente ele vai estar vendo, eu respeito, é a decisão de cada um. Mas eu me neguei em receber o cheque. Não peguei. E a minha igreja é uma igreja de comunidade. Como tinha um irmão na minha igreja que um belo dia me chama no gabinete e me dá R$5.000 em dinheiro para entregar de dízimo na igreja. E ele disse que, como era um valor alto, não dava para passar naquele buraquinho ali fininho, né? E aí ele me chamou ao gabinete. Quando eu vi o que era, eu chamei primeiro os diáconos e chamei também o tesoureiro. E disse a ele o seguinte: antes de eu tocar nessa oferta, nesse dízimo, qual a procedência dele? Porque é uma pessoa que eu sabia que não tinha 5.000 para doar. Era uma pessoa humilde. Pastor, eu fiz a venda de um imóvel, eu fiz uma promessa para Deus e eu iria entregar uma oferta, o meu dízimo e mais uma oferta que dá esse valor aqui. Eu falei: a sua esposa sabe disso? Ela está de acordo com isso? Porque R$5.000 pode causar separação numa família humilde. Sua esposa sabe? Ela sabe. Ela está de acordo? Está de acordo. Então eu falei: eu não vou tocar nesse dinheiro, como eu não toco em dinheiro de oferta nenhum na minha igreja. Eu falo: então o tesoureiro vai pegar e nós vamos orar pela sua vida. Uma vez que ele me pediu para ir diretamente, eu disse a ele o seguinte: dízimo, ele é culto. Então eu vou entender que nós estamos ainda no momento de culto. Eu não aceito depósito em conta corrente, não aceito depósito na minha conta, entendeu? Eu acho que o dízimo, antes de eu entregar uma oferta, meu coração tem que estar naquilo ali. A palavra de Deus diz isso. Se eu tenho alguma coisa contra o irmão, então deixa a sua oferta parada, resolve o problema. Sabe, Deus está falando assim, você tem que estar com o coração voltado no Senhor, no amor, na obra. Não simplesmente, olha, eu vou dar o meu dízimo, mas eu nem vou na igreja, só para Deus me abençoar. Querido, não entre nessa. Se você for pensar nisso aí, tem um monte de cara na cadeia aí, o próprio Fernandinho Beiramar e outros aí que são prósperos financeiramente, né? Um monte aí que a gente vê na sociedade que não tem envolvimento com Deus. A prosperidade não pode ser medida pelo dinheiro. Agora, a minha oferta, ela é fruto da minha adoração a Deus, do meu amor, da minha dependência de Deus. E isso me leva a uma outra pergunta interessante que foi feita aqui, de pessoas que não têm, como o próprio pastor Daniel falou, não têm envolvimento com a igreja, mas entregam um dízimo, ou porque já participaram da igreja, ou porque a mãe é crente e ele sempre aprendeu a questão de dízimo, e alguns até com testemunhos de, olha, eu não tenho envolvimento com Deus, com a igreja, mas eu entrego o dízimo porque eu vejo o efeito da bênção de Deus na minha vida financeira. Você acredita que Deus abençoa a vida financeira de uma pessoa que não tem envolvimento com Ele, mesmo ela sendo fiel nos dízimos e ofertas, mas não tendo envolvimento? Nós voltamos lá em Malaquias, capítulo 10, no versículo 9 e 10. Desculpa, capítulo 3, versículo 9 e 10. Malaquias 3, 9 e 10, quando fala sobre o dízimo. E a palavra de Deus ainda afirma, dizendo: vós me roubais, vós, a nação toda. Não falou só de um, de dois, a nação toda. E quando afirma: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, não falou quem? Não falou para quem? Falou a nação toda e mandou trazer. Então qualquer um que tiver no coração o desejo de dizimar na casa de Deus será bem-vindo, principalmente por Deus. Mas terá efeito, talvez, como nós acreditamos. Eu acredito que às vezes tem aquele de multiplicar, não chego nisso, mas afastar o devorador. Não tem envolvimento na igreja, mas eu quero dar um dízimo porque só uma observação, a nação judaica, com exceção do povo de Deus. Com exceção desse problema que foi avaliado aqui. Dízimo de alguma coisa que não tem justificação. Legal. Uma pessoa que é um empresário e ganha um dinheiro legal com o trabalho dele, mas não tem envolvimento com a igreja ou com Deus,
mas de algum jeito ele aprendeu porque já participou da igreja, ou porque a mãe é crente, ou alguém falou, e ele fez talvez um teste e falou assim, poxa, eu dei e fechei contratos e cresci, dei de novo e fechei, então eu vou manter isso mesmo não tendo envolvimento. Vocês acreditam que a bênção de Deus e multiplicação ele afasta o devorador daí? Vamos responder isso no próximo bloco, que a gente vai por rápido break. Vai pensando aí, crente, será que Deus abençoa ou não abençoa? Já debatemos muito isso aqui hoje, mas vamos debater aqui também. Não sai daí, a gente volta já já. Esse é o último bloco do Antenados Já Geral, se eu não me engano. A gente está correndo, está muito bom o debate hoje, muita coisa acontecendo aqui. E nós vamos responder a seguinte pergunta. Se uma pessoa não tem envolvimento com Deus na casa... Na verdade, isso aqui é o exemplo contrário daquele que nós estamos falando. Uma pessoa que está todo dia na igreja, mas entrega o dízimo fora ou não entrega o dízimo. Esse aqui é o contrário. É uma pessoa que não vai para a igreja, mas às vezes entende a promessa de plantar e colher da questão financeira. Ela não vai na igreja, mas entrega o dízimo porque acredita que está sendo abençoado por Deus. Deus está multiplicando e afastando o devorador. Pastor Daniel, deixa eu começar. O senhor acredita que existe sim a bênção de Deus ali? Existe, Deus está afastando o devorador? Como é que você entende? Porque talvez ele se ligue em Deus na questão financeira, mas todas as outras talvez não preste atenção. Sim, é o que a gente estava falando aqui em off. Eu creio que existe a graça comum de Deus que é sobre todos os homens. Deus tem prazer em abençoar todos os homens. Existe a graça especial. O fato de você entregar o seu dízimo para abençoar uma igreja, ou até não entregar numa igreja, de você comprar uma casa para uma família que não tem onde morar, de você sair à noite e abençoar, esquece igreja, vamos falar de pessoas que querem fazer o bem ao próximo. Fazer o bem ao próximo é a vontade de Deus. Então o cara vai lá, sai na madrugada, abençoa os famintos, dá uma casa, um emprego, paga uma cirurgia para alguém que não tem. Faz boas obras. Faz boas obras. Deus, com certeza Deus vai abençoar, porque faz parte do amor de Deus. Agora, isso é para a bênção sobre a vida dele? Acredito. Salvação, não. O grande problema é que as pessoas se contentam em fazer a obra, em abençoar através da sua vida financeira, às vezes até de tempo, né? Tem pessoas que são profissionais e são psicólogos e vai cuidar de pessoas que estão com problemas, atende no seu consultório gratuitamente, com intenção de abençoar. Abençoa e Deus faz prosperar. Não é só o dízimo de dinheiro ou a parte de dinheiro. Agora, não tem nada a ver com a salvação. A salvação, ela está em Cristo Jesus. Se alguém faz obra pensando que Deus vai ter peninha dele, é tão bonitinho, coitadinho, pegou o dinheirinho, dava 90% do dinheiro dele para abençoar os pobres, ele merece, nenhum de nós merece estar no reino de Deus. Todos nós somos culpados, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. A graça através da salvação de Cristo Jesus, ela vai me levar à salvação. E a partir da salvação e da graça, aí eu vou fazer a obra de Deus, ok? Mas a obra não vai me levar à salvação. André, no livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, nós apontamos como uma das leis bíblicas, e não é um livro de teologia, não é livro de teologia da prosperidade, nenhuma outra vertente da teologia. É livro de administração e negócios, como lidar com situações para a pessoa ter êxito profissional e financeiro, mas não tem nada a ver com teologia, mas é focado nos ensinamentos da Bíblia. A gente fala da lei da generosidade. É lógico que uma pessoa que oferece, que fala, eu vou dizimar, eu vou ofertar para uma igreja, mesmo não sendo evangélica, esta pessoa está sendo generosa, porque o dinheiro que ela recebeu foi com o suor do rosto dela. Então, quer dizer, ela é uma pessoa que provavelmente faz outras coisas boas para outras pessoas e beneficia outras pessoas. Se diante dos homens, essa pessoa vai ser bem vista, vai ser recompensada, e diante de Deus também, conforme já foi dito, isso não compra a salvação, porque a salvação é pela graça. Nós não temos, Salmo número 49 fala que ninguém tem condição de comprar a sua salvação nem de outro, porque a sua redenção é caríssima e seus recursos se esgotariam antes, porque foi conquistada na cruz do Calvário, não há preço que pague isso. Agora, no ambiente humano, ele é abençoado por Deus, inclusive, porque senão a gente vai dizer, não, a pessoa avarenta é igual a pessoa generosa. Não é. O avarento, ele sofre as penas da avareza dele, percebeu? Então, é lógico que uma pessoa que
doa seus recursos a qualquer título para o bem de outros, ele é abençoado por Deus. Agora, cuidado, se for dinheiro fácil, esse dinheiro, se for dinheiro que não tem origem correta, ele não vai ser bênção para ninguém, nem para quem recebeu, nem para quem doou, e por aí vai. Agora, é importante que nós saibamos também, só fazendo um gancho que foi falado antes, cuidado, os pastores têm que ter muito cuidado, mesmo, logicamente, os pastores de boa fé. Porque se chegar uma quantidade vultosa de dinheiro e ser entregue na igreja, cuidado, porque hoje o governo, e através da legislação existente, tem controles sobre a origem do dinheiro. Então, se o governo, às vezes, você vai tirar uma quantidade muito grande de dinheiro no banco, ou vai depositar, eles querem saber por quê? Porque, para evitar que haja crimes financeiros, se alguém na igreja chegou, alguém que não teria condições de doar uma determinada quantia de dinheiro, chegar com essa quantidade de dinheiro, exatamente, e não se tiver o cuidado de saber a origem, pode ser que a pessoa esteja se comprometendo, porque o meliante lá, que arrumou o dinheiro, pode chegar e falar assim, eu dei na igreja, e vai estar lá registrado na igreja, e o pastor pode ser chamado a explicar. Ué, você não desconfiou que esse dinheiro poderia ter sido originário do crime? Coisa que o valha. Então é importante, nós não somos Banco Central nem Receita Federal, para controlar as finanças de ninguém. Não temos essa autoridade. Me mostra a declaração de imposto de renda, nós não podemos fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Temos que ter muito cuidado com isso. A igreja não é polícia, não é Banco Central, não é Receita Federal, não é nada disso, tá? Agora, existe o senso, o bom senso, que esse bom senso é o que a legislação aponta. Então, se você tiver dúvida da origem do dinheiro, converse com a pessoa, ou na pior das hipóteses, não receba. Né? Uma hipótese de dúvida, porque é melhor você ficar sem aquele dinheiro e ficar tranquilo do que você se comprometer, tá? Então é importante ter essa noção, porque às vezes pastores simples, é bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores, cuidado. Se a gente fizer uma bobagem, não vai ser culpa de Deus, não, é culpa nossa se a gente não andar pelo caminho certo. Nesse caso, existem pessoas que não são evangélicas, dizimam todo mês. Por aí nós já temos a ideia de que está no coração da pessoa o desejo de dizimar. Ela pode não estar dentro do reino dos céus. Agora, uma coisa eu afirmo com certeza, já está na porta. Porque quem abre o coração, o problema de Nicodemos era finanças, né? O problema de Nicodemos era dinheiro. Quem não é preso ao dinheiro, tem o coração aberto, a gente realmente já tem um grande problema do ser humano, que é realmente a questão financeira, que a pessoa é fechada, é controlada, já rompido. Quem sabe o passo seguinte seja o principal, que é ter Jesus Cristo em sua vida para ser salvo. Isso aí. Mas se não acontecer, deu ruim, viu? Deu. É aquilo, chegar na porta não entrar. Tá bom, gente? O problema é chegar teu nome não está escrito aqui e eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Exatamente. Até com aqueles que são dizimistas. É isso aí. Inclusive dizimistas, exatamente. Jesus Cristo salva. Chegar na porta não entra, não. Deixa eu levantar uma questão aqui cultural, que é muito interessante. Conheço igrejas que são assim. Não estou aqui para falar contra, porque eu entendo às vezes como alguma questão cultural, porém, eu sempre abordo aqui, leis mudam, circunstâncias mudam, e cada vez mais isso pode trazer um pouco de dor de cabeça e problema para alguns líderes. E aqui uma pergunta que veio do telespectador, e alguns pastores têm essa prática. Fala aqui, as igrejas devem manter um quadro de dizimistas logo na entrada, onde todos possam ver quem deu e quem não deu ou entregou o dízimo. Conheço muitos pastores amigos que tu entra de fato, você vê assim, cada membro tem um nomezinho ali, ou da família, tem um bolsinho, que cada pessoa pode chegar e tirar o cartão e ver quando foi pago, foi entregue o dízimo com um valor meio que, talvez há tempos atrás, algo colaborativo, todos estão participando, olha aqui. Só que com a mudança do tempo da cabeça das pessoas, hoje pode parecer um pouco de coerção, vou colocar ali para você ser meio que um massacre público. Se você não entregar, você pode passar vexame entre as pessoas. E existem leis que podem até complicar igrejas que fazem isso. Não estou falando para tirar, para fazer, porque eu entendo isso como algo cultural. Mas estão pedindo aqui que vocês comentem essa prática. Eu digo para tirar, porque isso é ilegal, você constrange a pessoa, que geralmente nesse quadro, além do envelope dele, está lá um colchetezinho azul quando ele deu o dízimo e vermelho quando ele não deu. Aonde eu vou, eu falo, tira isso. Na minha igreja, vou falar da Batista, da minha igreja. As duas que eu pastorei, primeira igreja Batista do Rio das Pedras e agora no Camurim. Tem um envelope com o nome da pessoa. Facilita a vida do tesoureiro, ok? Aqui no Camurim não tem aquele quadro.
Mas eu não quis o envelope. O meu está guardado lá em casa. Eu mandei fazer envelope branco com a logo da igreja, com data, com valor, tudo direitinho. Preenche a caneta e fala, olha, isso aqui é para usar e rasgar e jogar fora mesmo e comprar outro para abençoar a vida da gráfica. Então, eu não quero um envelope meu anotando tudo que eu coloco para ficar circulando, e como eu não quero de ninguém. A última coisa, eu vou te falar uma coisa, eu sou pastor, vou fazer 2 anos no Camorim. Eu nunca peguei a relação de dizimista para ver quem é dizimista e quem não é dizimista. Nunca peguei e não quero pegar. Eu não quero olhar para uma ovelha para saber quanto que ela dá de dízimo ou se ela não dá. Eu prego sobre o dízimo e dou testemunho de que eu sou dizimista. Se o cara não der, ele vai prestar conta a Deus. E a igreja tem que aprender a confiar no seu pastor. Sabe? Se o pastor está roubando a igreja e você descobre aquilo ali, a igreja tem os seus mecanismos de se defender. Agora, você ficar averiguando, querendo ver as minúcias ali, eu acho, meu irmão, que isso não é de Deus. Então, assim, eu não estou preocupado. Eu prego sobre o dízimo, eu falo sobre as bênçãos e o privilégio de ser um dizimista. Agora, botar colchetezinho, ligar para a casa do irmão, ou mandar... Tinha outro pastor aqui que manda mensagem de texto e e-mail. Olha, não recebemos. A minha mãe tem um testemunho, pastor, já entregar a palavra. A minha mãe tem um testemunho de que ela deixou de ir numa igreja. E aí o que fizeram? Não foram lá para perguntar a ela o que estava acontecendo. Foram lá para buscar o dízimo dela. Minha mãe não quis nunca mais saber de igreja evangélica na vida dela. Só uma colocação, por gentileza. Tem igrejas que essa atitude de colocar quadro na parede é do pastor, para intimidar os que não são dizimistas. Porque vê o nome de quem é, e quem não é, não tem um nome. E a pessoa chega lá e... Às vezes a pessoa... Olha, eu estou com 42 anos no Evangelho. Vou fazer 42 agora em dezembro. E aconteceu um caso tremendo. Não vai dar para falar aqui, de uma irmã que, quando o marido dela morreu, ela teve dificuldade porque trabalhava, o marido... E ela foi na igreja pedir ajuda e foram lá olhar a relação do dízimo e viram que não estava. Olha só, olhar, botar a relação de dizimista na igreja, para mim, invasão de privacidade. É invasão de privacidade. Para os que dá, quem foi que disse que os irmãos que são dizimistas querem que as pessoas saibam quanto que ele deu e quanto que ele ganha? Quem foi que disse? Percebeu? Constrange as pessoas, porque um fica comparando salário com o outro. Tá certo? E, por último, constrange os que não dão o dízimo. Então, para mim, não deve haver essa relação, porque é constrangimento para todo mundo, inclusive para o pastor que faz. Porque isso é uma atitude um pouco desagradável com os irmãos, inclusive com os desempregados. Que às vezes não tem nem condições de dar dízimo, que é desempregado, e o nome dele não está na lista, ele vai ser julgado como não dizimista. E ele está ali precisando da igreja. Então, é melhor ser um pouco mais moderado, ser gentil, generoso, e orar pelos irmãos que estão precisando de oração. Sem propósito que o bebedouro é do lado do quadro. Sempre. Então fica a dica para os pastores aí, ó. É uma questão cultural, nós falamos, mas se você está na sua igreja e não se sente à vontade, com um grupo de dizimistas, chega o pastor e fala, pastor, tira esse quadro aqui, bote um quadro da foto das pessoas da igreja, dos cultos, mas... E o bebedouro também não precisa sempre estar perto aqui, o pessoal bebendo e o pessoal que está na fila vendo. Para jogar uma água. E acho que... o que está na Bíblia é, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Não se esqueça disso. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, pastores, pela presença de vocês. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Se você nunca se importou de viver um verdadeiro amor, sua vida não tem mais sentido. Diz